Agora no programa Conexão dos Esportes, Touchdown, com Ingrid Paim. Muito boa tarde, dona Ingrid, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Aninha, boa tarde, Naldo, e a todos os ouvintes da Metrópole FM. Tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, não poderia estar melhor. Só isso que eu posso dizer agora. Então, nos conte o que aconteceu na última semana de NFL. Eu falei na semana passada que era uma rodada muito manjada, né? Que tinham muitos placares previsíveis. E adivinha o que aconteceu? Tudo diferente do que eu estava esperando. Como uma boa rodada de NFL, né? Foi uma rodada de muitas surpresas, de muitas vitórias impressionantes, outras muito apertadas, né? Então, falando do jogo mais bonito do ano, né? Que foi o jogo que aconteceu na quinta-feira entre Browns e Steelers. O meu favorito a vencer eram os Steelers, que estão com uma campanha muito boa. Era um jogo divisional. E os Browns, surpreendentemente, ganharam esse jogo num placar de 24-19. Mas o que mais chamou a atenção no jogo foi aquele espetáculo lindo de neve, jogo de neve, e uma mudança de 10 minutos onde o campo estava verde e depois estava branco. Então esse jogo foi um espetáculo. Você assistiu, Marcelo? Assisti. Foi incrível de ver. Foi um jogão. E o legal foi isso também, né? Começou verdinho, daqui a pouco você piscou o olho e falou, ué, mudei de canal? Não, e o melhor é que, assim, eu fico sempre impressionada com a facilidade que eles têm de se adaptarem a essas situações extremas, né? A gente viu um jogo entre os Dolphins e os Chiefs no ano passado, que foi um dos jogos mais gelados da história, e para eles parecia que estava tudo normal, né? Pelo menos de longe, pelo menos da perspectiva da câmera. A gente também teve vários jogos divisionais essa semana, né? Que são aqueles jogos onde as rivalidades são mais acesas, né? Esse de quinta foi um. Tivemos os Texans e os Titans, onde os Titans ganharam não sei como, porque é um time que vem ali bem apagado na temporada, e ganharam do time hit do ano, que é o Houston Texans. Um Bears e Vikings também, onde mais uma vez os Bears ficaram com a derrota. Os Bears têm feito muitos jogos onde eles quase ganham, eles estão ficando muito no quase. E aí eles tiveram a primeira escolha geral do draft desse ano e ainda não conseguiram emplacar um Bears mais consistente, né, com essa escolha de primeira rodada. Mas para mim o placar mais surpreendente da semana foi entre Commanders e Cowboys. Os Cowboys são aquele time que eu corneto semanalmente. Toda semana a senhora corneta o Dallas Cowboys. Não, e aí essa semana me mandaram assim, na minha DM. Ué, eu não vi você falando do Dallas Cowboys essa semana. Porque não tem graça falar quando ganha. Eu só gosto de falar quando perde. Foi um jogo que tava com a vitória para os Commanders até os últimos segundos. E aí teve um touchdown de retorno lindo dos Cowboys. E aí essa semana não tem o que falar mal, né? Então, foi um jogo de retorno de 90 jardas, diga-se de passagem. Isso. 90 jardas. Eu adoro não é qualquer touchdown de retorno, não. Não, é porque um touchdown de retorno ele envolve muita coisa, né? Você tem que receber a bola numa posição de campo ali mais favorável. As pessoas ali que compõem o time de especialista têm que fazer os bloqueios corretos. Tem que dar tudo certo para o retornador. Então tem retornador que tropeça, que escorrega e que às vezes para se proteger acaba guardando a bola e agachando e perdendo jardas. Então, por isso que eu gosto dessas pontuações de retorno, porque elas são sempre bem emocionantes. E a gente precisa falar também do jogo dos Eagles essa semana. Eu narrei alguns touchdowns de retorno nessa temporada. Você narrou. Narrei. Você narrou, provavelmente, Dois. pelo Indianapolis Hawks, você narrou do KD. E do Cuiabá Arsenal, você narrou do Nolan, se eu não me engano. Isso. Foi isso, né? Foi. Tá bem de memória, hein? É que esse jogo do Cuiabá Arsenal eu assisti. Eu acho que foi o jogo, inclusive, da semifinal, né? Que foi a primeira pontuação no começo do jogo e depois, né? Foi esse mesmo. Esse eu tava assistindo. Torcendo muito pelo Cuiabá Arsenal. Mentira. Mas, hein,
Pode falar, Marcelo. Não, fala, vai, segue. Não, eu tava falando aqui do jogo dos Eagles e dos Rams que aconteceu no domingo, porque assim, eu sei que no futebol vocês jogam o cartola. Vocês não, né? Quem joga coisas de simulação. Faz tempo que eu não jogo mais cartola, porque depois que eu comecei a apanhar do Lucas, meu filho, que só tem 13 anos, eu parei de jogar. Então, sempre é assim, né? E existe, tipo, um cartola da NFL que é o Fantasy. Eu vi, conheço onde o Fantasy. eu... Ainda não me arrisquei nele. Marcelo, eu vou te falar, é um universo paralelo que você precisa entrar. Porque, assim, você tem uma motivação a mais para acompanhar os jogos. Então, como que funciona? Você vai selecionar a quantidade de pessoas que vão jogar e essas pessoas, num sorteio aleatório, vão escolher os seus jogadores ali que estão disponíveis para a temporada. E aí, baseado no jogador que você escolhe, você vai pontuando. Esse ano, eu fiquei ali na posição 8 de 12 pessoas. Então, eu fiquei praticamente no meio da tabela. O que isso significa? Os melhores jogadores já saíram e lá para o fundo da tabela você consegue escolher em sequência. Então, o último da primeira rodada a escolher é o primeiro da segunda rodada. Então, assim, você fica um pouco ali limitado. E o meu draft foi muito fraco esse ano. Só que eu apostei numa pessoa que estava trocando de time para um rival de divisão, que eu já considero meu best, porque eu consegui fazer uma pergunta para ele lá no jogo da Neoquímica Arena, que foi o Saquon Barkley, que é o corredor que estava tava nos Giants e agora está nos Eagles, e que simplesmente foi o maior pontuador da semana. Ele correu para 255 jardas. Você sabe o que é? Sim, 255 jardas num jogo? Para uma só pessoa. É coisa pra caramba. Pois é, na semifinal de conferência, na final de conferência Centro-Oeste, por exemplo, todos os corredores e mais um recebedor do Hawks, né, que estava atuando como corredor, todos juntos correram 320 jardas, 300 alguma coisa assim. Isso a gente está falando de 4 pessoas. Ele correu 255 sozinho. É o recorde dele, pessoal. E é um dos recordes aí da NFL. Foi um jogão. A gente teve alguns jogos. Agora tem uma notícia aí, né? Que se no futebol tem o mercado da bola, tem o mercado da bola oval também, né? Daniel Jones. Eu tenho falado bastante dele aqui também, que é um jogador que recebeu um contrato muito grande, mas que não entregou grandes coisas para a equipe. Só que ao contrário dos Cowboys, eu na verdade gosto do Daniel Jones, da pessoa Daniel Jones. Porque imagina você sendo um atleta que você nunca fez grandes feitos assim dentro de campo. E aí quando você consegue, você recebe um contrato legal, mas a torcida nunca te aceita, sempre te critica. Muitas vezes critica com razão. Só que ele sempre foi um cara que manteve a postura. Ele nunca maldisse nenhum torcedor, ou a equipe, ou a franquia. Ele sempre foi um jogador com uma ética profissional muito boa. O problema é que ele é um quarterback limitado. E agora ele saiu dos Giants, foi dispensado dos Giants, depois de muitos anos onde a gente estava protelando esse acontecimento, e hoje ele assinou com o Minnesota Vikings para o time de treino, né? Então, o que isso significa? Ele ainda vai receber um dinheirão dos Giants, porque dentro dos contratos da NFL existe aquela cláusula do valor garantido. Então, os Giants dispensaram ele e seguem pagando o salário dele. E agora ele foi para o time dos Vikings, está participando lá da equipe de treino, então ele vai ser o quarterback que pode aí treinar wide receivers ou treinar com a defesa dos Vikings. Os Vikings podem acionar ele em caso de alguma tragédia com seus quarterbacks, como aconteceu no começo da temporada, quando o calouro que eles escolheram no começo da temporada, dias antes do primeiro jogo de estreia, rompeu o Aquiles e já ficou de fora. Então, tudo pode acontecer aí e a gente pode ainda ver o Daniel Jones como titular aí até a semana 18. Isso, os Vikings pagando, assim, comparado ao contrato que ele recebia, eles vão pagar 350 mil para o Daniel Jones pelo resto da temporada. E é isso.
Eles fizeram Oi, só o Ingrid. melhor contrato da história. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se no futebol americano tem essa mesma intensidade. Você estava falando que ele praticamente não foi bem recebido pela torcida. Você acha que isso impacta numa proporção muito grande o rendimento dele? Porque no futebol isso aí porque a torcida, o jogador e o time é uma ligação, é uma tríade que não tem como andar sem o outro. Se a torcida está vaiando, se a torcida não está apoiando, não te quer naquele time, muito difícil ter o rendimento, né? E você ainda falou que ele é um jogador limitado. Talvez o rendimento dele não tenha melhorado além do que já poderia melhorar por isso, para essa, vamos dizer, pressão? Eu acho que o fator psicológico afeta muito, né? Eu sou uma das pessoas que sempre bate na tecla de que se o seu mental não tá legal, independente do esporte que você pratica, você não consegue evoluir. E assim, a NFL, como ela é muito cíclica, eu já vi jogadores saindo do nada, saindo de tipo assim, um cenário de a sua carreira acabou, para você simplesmente se encontrar em outro lugar e dar tudo certo. Isso aconteceu com o Baker Mayfield, que é o quarterback dos Bucs. Então, assim, ele assim como o Daniel Jones, foi um dos primeiros escolhidos no draft. Então, a gente sabe que a primeira rodada ali, as 32 primeiras escolhas, é o prime do que você pode ser dentro da liga ali quando você está entrando. E aí o Baker Mayfield teve uma decrescente muito grande nos 3 primeiros anos, nos 3 primeiros times que ele passou, né? Então, quando ele veio para os Bucs, tava todo mundo meio receoso, porque ele não tinha entregue aquilo que era esperado dele. Ainda mais no caso dele, que foi uma primeira escolha. Então, ele foi o jogador mais importante daquele draft. E aí, dentro dos Bucs, ele se reencontrou e ele tem feito jogos perfeitos. Isso não é clubismo, isso a gente tem visto nos boletins semanais da liga que saem. Então, hoje ele é um quarterback excelente, que pode, sim, levar a franquia para um Super Bowl. O que acontece com o Daniel Jones é que, além disso tudo, ele também é muito limitado até agora. Só que a gente também só viu ele com os Giants. E aí, no ano que ele entregou um pouquinho melhor, foi um ano só. Então, ele tá nos Giants há muito tempo e foi um ano que ele conseguiu trazer esse gostinho de esperança para a torcida. Não acho que influencie diretamente, porque eu acho que é muito diferente do futebol a proximidade do torcedor com o jogador. Eu acho que existe uma distância um pouquinho maior. Mas com certeza para o psicológico, você percebia ele em coletivas, ele chegando no estádio, sabendo que a grande mídia, que os torcedores, que os criadores de conteúdo, e que talvez ele tenha escutado isso da própria diretoria dele, que os resultados dele não estavam satisfatórios, e que talvez ele estava lá só por uma questão de contrato, que eles precisam cumprir, eu acho que tudo isso afeta sim. Então, por exemplo, esse jogador que eu falei que fez as 255 jardas, era do mesmo time do Daniel Jones. E lá ele era sim, um bom corredor, mas ele nunca performou como ele está performando nos Eagles. Então, por que eu falo para vocês que, ao contrário dos Cowboys, eu gosto do Daniel Jones? Porque agora eu de fato torço para que a aceitação dele na outra equipe, para que a energia dele na outra equipe faça com que ele tenha também um desempenho surpreendente, né? Quando ninguém espera nada dele. Eu acho que é mais sobre o psicológico, sobre você saber que você está decepcionando a sua torcida. E aí você junta com o fato de que você também nunca vai ser um dos melhores da liga, né? Mas acho que quando você toma um respiro, quando você começa a olhar as coisas por outra perspectiva e quando não há sobre o jogador a pressão de trazer o resultado, porque ele já não tem mais essa pressão, eu acho que o jogador consegue ir mais tranquilo para campo. Foi o que aconteceu com o Baker Mayfield ano passado. Ele jogava num clima assim: eu sempre vou ser o underdog, eu sempre vou ser a zebra. Então eu vou fazer o que der para fazer e é isso. E aí você conseguiu ver um jogador que estava se divertindo, que conseguia ser líder dos seus companheiros ali. A gente sabe que o quarterback é o líder da equipe, né? Especialmente do ataque. E foi assim. E ano passado os Bucs evoluíram muito.
E esse ano mais ainda, quando a gente está com campanha negativa e ainda assim tem tem boas chances de ir para os playoffs. Então eu acho que influencia no sentido mental e individual da pessoa. E eu acho, sinceramente, que agora que ele está numa nova equipe, que pode ser que ele receba uma chance ainda esse ano, ele vai entrar em campo com uma nova energia. Ingrid, semana 13, né? Já começa amanhã com dois jogos? Deixa eu ver aqui. Três jogos amanhã. Temos o Lions e o Bears, Cowboys e Giants, Packers e Miami Dolphins. Essa semana é bem legal, viu? Tem um monte de jogos aí durante a semana. Acho que essa é a semana mais legal. Essa e a do Natal são as mais legais de assistir futebol americano. E temos também, né? Na sexta-feira temos um jogo também, né? Que é entre o Chiefs e o Raiders. Temos os jogos da Black Friday, né? Que agora são transmitidos pelo Prime Video, que também vai ser transmitido pela Casa TV. Mais uma janela aí de oportunidade para quem tá querendo, para quem tá chegando, né? Então a gente vai ter aí, ao invés de um jogo de início de semana e o da quinta, teremos 3 jogos na quinta e um jogo na sexta. Lembrando que o jogo da sexta entre Chiefs e Raiders é um outro jogo divisional, que é uma rivalidade muito forte, né? Os Chiefs já ganharam um Super Bowl no estádio dos Raiders, então imagina aí. A rivalidade... Fala aí, quem que é o rival do Palmeiras? Eu tô totalmente... É como se o Palmeiras vencesse o título da Libertadores no estádio do Corinthians. É tipo isso. Isso daí eu acho que dá uma confusão legal, né? Nossa Senhora, imagina. Aqui a gente tem uma corintiana aqui na mesa. Imagina isso acontecendo, né, Ana? Mas me fala uma coisa, as finais dos campeonatos do futebol, eles sempre são na casa de um dos times. Geralmente, por exemplo, o Campeonato Brasileiro é pontos corridos, então não tem final, mas Copa do Brasil é sempre na casa de um do outro. Por exemplo, o que aconteceu na Copa do Brasil esse ano? O Atlético Mineiro tem o Flamengo como um rival mortal, de odiar, assim, é um ódio mortal. Primeiro título no estádio deles, estádio recém-inaugurado. De quem é? Do Flamengo. Isso eles vão carregar pro resto da vida. É isso, é exatamente isso. É porque, como acontece na NFL, as sedes já estão definidas, né? Então, por exemplo, esse ano vai ser em New Orleans. Então, por exemplo, se for um Super Bowl onde os Bucks vão jogar e de repente os Bucks ganhem, eles vão ganhar também na casa do rival. Só que é uma coisa que a gente sabe a sede antes de saber quem vai enfrentar, né? A Libertadores é assim, né? A Champions League também é assim lá na Europa. Você já fica sabendo a sede. A sede você já sabe quando vai ser, porque é jogo único, né? Assim como o Super Bowl. Esse ano a Libertadores agora vai ser no estádio do River Plate, um clube argentino, que vai ver uma festa brasileira. Pois são 2 times, né? Eu vi alguma coisa assim, são 2 times brasileiros. 2 times brasileiros. Imagina isso pro argentino ter que ver no principal estádio deles ali ao lado do La Bombonera, que é do Boca, ver uma festa brasileira. Independente de quem ganha, a festa vai ser brasileira. E isso eu preciso dar os créditos pro futebol, né? Porque os caras colocam torcida aonde quer que o jogo aconteça, né? É bizarro. Vai. Aonde quer que esteja, aonde for, os caras vão jogar. Depende, né? Depende do time. Recentemente tivemos aqui Cuiabá e Flamengo, que teve pouquíssimo, mas aí é interferência de outras situações. Mas, no geral, o futebol, ele atrai muito torcedor. Por exemplo, neste final de semana, olha o que é, agora pegando o que a Ingrid falou, o que é o futebol. Reinauguração do Estádio da Floresta em Rio Branco, no Acre. O Flamengo foi convidado a fazer a reinauguração. Como o time profissional não podia, mandou o Sub-20. Sub-20, que é atual campeão mundial da categoria. O que aconteceu? Todos os ingressos vendidos. Mas vai jogar contra o Sub-20 do Flamengo, no caso. Não. O Sub-20 do Flamengo, que é o atual campeão, jogou contra o time profissional do Acre, venceu por 2-0 e todos os ingressos foram vendidos. A torcida foi para ver o Sub-20 do Flamengo. É uma diferença de base enorme, né? E me fala uma coisa aqui, o ingresso da Libertadores é tipo muito caro, é muito inacessível, como que é?
Ele é caro, mas não chega a ser um ingresso de Super Bowl. O ingresso mais barato do Super Bowl é $7 mil, né? O que já é mais caro do que o mais caro da final da Libertadores. Esse é um dos pontos nos quais eu critico a Liga, porque é um ingresso extremamente inacessível. Então, geralmente, não se trata nem tanto de você ver o seu time ganhar um título, se trata mais de mais um evento de negócios, né? Onde vão personalidades, galera rica. E não só isso, né, Ingrid? O intervalo comercial do Super Bowl é o mais caro da TV mundial. Exato. É uma coisa que a gente não consegue negligenciar, é o tamanho do Super Bowl, né? Eu fico só pensando na perspectiva do torcedor, de você, como eu sempre falo, a gente tem uma oportunidade por ano de ver o seu time campeão. E aí, nessa oportunidade, ser tão inacessível para o torcedor assim de conseguir assistir, né? Essa é a parte ruim da NFL ser um mercado mais elitizado, apesar do futebol americano ser uma coisa super popular nos Estados Unidos. Essa é uma Ingrid, Fala, Ana. Você falou que é uma das suas críticas em relação ao valor de ingresso. Mas existe uma diferença entre... tem um interesse da organização, de tudo que envolve futebol americano, a pensar a baratear mais esse ingresso ou não? É igual a alguns outros esportes que aquilo ali tem o seu público cativo, não chega nem perto de ser um público de futebol, que é um esporte popular, mas ele também não tem interesse, ele quer aquele público elitizado e aquilo mesmo. Sim, eu não vejo a NFL nunca fazendo um Super Bowl acessível, porque a gente observa pela demanda. Todo ano o Super Bowl é um evento que mobiliza, assim... Se você parar só para comparar com o Brasil, eu não tô lembrada agora o valor exato que foi de movimentação de dinheiro aqui, mas foi uma grana muito alta. Isso que foi no jogo da primeira semana. Imagina o quanto movimenta na economia um jogo de Super Bowl. Isso tanto no turismo, no lazer, né, que acontece ali nos dias antes, dentro do próprio espetáculo, jogo, fora valor publicitário. Então, assim, hoje não existe um espaço a ser suprido dentro do Super Bowl. Então, eles já estão... Você já começa a temporada sabendo que é muito difícil você ir para um Super Bowl. No Super Bowl entre Rams e Bengals, que aconteceu há 2 anos atrás, viralizou um senhor com uma placa dizendo que ele vendeu a casa para conseguir assistir o Super Bowl. E eu dei graças a Deus que os Rams ganharam. Porque imagina você vender a sua casa, porque lá eles podem colocar na hipoteca, né? Tem essa coisa toda. E ele realizou o sonho dele e do irmão, que são torcedores dos Rams da vida inteira, e conseguiram ver os Rams campeões. Mas isso daí, trazendo para a realidade, é difícil, né? Você abrir mão de um bem seu para você ver um jogo uma vez na vida e provavelmente você não consegue de novo. Porque, como eu falei, o ingresso mais barato são $7 mil e são nos piores lugares, né? Então, eu não vejo o Super Bowl sendo democratizado. A gente consegue ainda ver os jogos com valores um pouco mais acessíveis, dependendo da localidade ali. Mas o Super Bowl, eu não vejo isso acontecendo. O Super Bowl é uma coisa que envolve... Ela foi feita para o pessoal gastar dinheiro ali mesmo. Não é para dar de presente para a torcida nem nada do tipo. Isso não é bom. Ingrid, na sexta-feira passada, o Flamengo mostrou, né, o projeto do seu novo estádio, que será inaugurado em 2029. Né? Já tem data da inauguração, 15 de novembro de 2029. E o Flamengo vai construir, né, os vestiários serão padrão NFL. Por quê? Porque uma das intenções do Flamengo é receber jogos da NFL no seu novo estádio. Então ele já está... No projeto ele já vai comportar tudo o que um estádio da NFL comporta, inclusive o telão de LED que terá no estádio é inspirado no SoFi Stadium, né? Eu não me lembro de qual é o clube, mas é inspirado nele.
Nem tava sabendo disso, viu? Mas, assim, é muito mais fácil um estádio de padrão NFL se adequar ao futebol do que o contrário, né? Tanto que na escolha do estádio lá, muitas pessoas criticaram pela questão da capacidade de pessoas na Arena Corinthians. Mas, nossa, no Maracanã caberia muito mais gente. Né? E esse estádio do Flamengo terá capacidade para 80 mil pessoas. Isso daí nossa, até arrepiei agora, só de pensar na possibilidade. É o dobro da galera que tava na Neoquímica Arena já, né? E a localização, ainda tem outra. Tu imagina um jogo da NFL às margens praticamente da Baía de Guanabara. Meu Deus do céu. É aberto? Porque o estádio vai ser localizado ali. Eu vou mandar para você o vídeo. Ele vai ser aberto? Não vai ser aberto. Ele vai ter 60 metros de altura, né? Mas assim, é um hotel dentro do estádio. Você vai descer do Santos Dumont e vai estar a 1 ou 2 quilômetros do estádio. É porque tem o SoFi Stadium mesmo que você está falando. Ele, inclusive, é um dos estádios mais tecnológicos da liga. Eu acho que agora é esse estádio e o estádio dos Raiders, o estádio dos Raiders é maravilhoso. Ele é todo preto, lindo, e toda a extensão de fora do estádio são com telas de LED, assim, é uma coisa do outro mundo. Vai ter um telão do lado de fora e tem outro, vai ter um mirante no estádio. Você vai poder subir, porque no topo do estádio vai ter um... Nossa, mas aí esse projeto vai ser baratinho, né? 2 bilhões, um orçamento de 2 bilhões de reais, e o Flamengo está negociando os naming rights já tem uma proposta na mesa de 1,5 bilhão. Ah, já dá uma ajuda, né? Já vai pagar. Marcelo, esse novo estádio do Maracanã vai ser o maior atualmente? Ele vai voltar a ter o maior público? Não, o Maracanã continua lá com quase 80 mil. O do Flamengo a capacidade vai ser maior do que a do Maracanã. Ah, então vai ser. Isso que eu tô perguntando, o do Flamengo vai ser maior, né? Oi? O Maracanã é de quem? O Maracanã hoje, ele é do Flamengo e do Fluminense. Os dois têm a concessão, né, por 20 anos. E, aliado a isso, o Flamengo ainda vai construir o seu estádio. Né? E a arquibancada, ela vai ter a menor distância programada, que vai ser de 6 metros e 80 centímetros da arquibancada programada. Então, assim, para um jogo de NFL, você imaginar isso também... Meu Deus. Oi, Ingrid. Eu perguntei para ele da capacidade de público, porque antes da Copa do Mundo, o estádio com maior capacidade de público era do Maracanã, de 150 mil torcedores. Mas aí veio a questão do padrão FIFA e tal, teve que reformular e diminuir, né? Para caber no padrão FIFA. Aí por isso que eu estou perguntando para o Marcelo, porque hoje o Maracanã não chega a 80. Não, o Maracanã não chega a 80. E, por exemplo, meu pai assistiu um Fla-Flu no Maracanã que tinha 193 mil pessoas dentro do estádio. 193 mil pessoas. Um Fla-Flu. Mas aí, lá dentro, mas de forma insalubre, né? Não, o Maracanã comportava 200 mil pessoas. Comportava. Gente, a final da Copa de 50, Brasil e Uruguai, tinha 200 mil pessoas dentro do Maracanã. Nossa. Eu não consigo imaginar o que são 200 mil pessoas no lugar Para você ter ideia, Ingrid, a final do Campeonato Brasileiro de 83, Flamengo e Santos, o público oficial, público pagante oficial, tinha mais de 155 mil pessoas. Que isso? Era o público do estádio. Eu sei que agora a maior número de pessoas dentro do estádio, esse recorde pertence aos Cowboys, né? Que é de 91 mil e alguma coisinha. Até pelo apelo da torcida ser extremamente grande, né? Eu falei para vocês que é a maior torcida dos Estados Unidos. Mas nesse estádio de 80 mil pessoas, aí 83, você falou? Do novo do Flamengo? 80. Eu assim, até chegar no nível de crescimento da NFL daqui a 5 anos... eu acho perfeitamente possível encher um estádio desses. Isso que a gente ainda não sabe quais são os planos da NFL no sentido de quantos jogos por ano, né? Hoje, Londres recebe 2 jogos por ano de regra.
E existe o time favorito a ser o mandante em Londres, que são os Jaguars, que é um time da Flórida também. Então, assim, por que não, né? Um jogo no Rio, talvez, um jogo... Um em São Paulo, outro no Rio, acho que vai ser... Em São Paulo, né? Na Alemanha, às vezes, não vou lembrar o nome. Pode ser que aconteça, né? E também, antes de você ir embora, temos o Brasil Ball no próximo domingo, né? Nossa, tô ansiosa, viu? Esse vai ser um jogo que promete muito. A gente está acompanhando as equipes, fazendo as suas campanhas de divulgação aí durante a semana. Então, para reforçar, o jogo vai ser em Recife, né? Com o mando de campo do Recife. A música passou aqui, eu acabei batendo no microfone. E a gente já tem falado, né? Então, assim, Oi? Não, a mosca passou aqui, eu fui dar um tapa nela, bati no microfone, quase que eu derrubo tudo aqui. Cortou tudo aqui. Tá me ouvindo? Acho que cortou tudo aqui. Não, estamos ouvindo. A fala dela cortou. Repete novamente. Repete aí. Não, eu tô falando que a gente já tem falado bastante aqui, né, sobre esse confronto. E eu vou falar o meu favorito mesmo. Não tem como eu torcer pro time que me eliminou. Tem gente que fala que é melhor torcer melhor ter perdido pro campeão, mas eu não vou partilhar dessa filosofia aí, não. Eu prefiro torcer para um time que eu nunca nem enfrentei e eu sou 100% Recife Mariners nessa final. E a gente vai acompanhar e você com certeza vai falar tudo sobre essa decisão aí, né? Eu quero aproveitar que você está aqui também, eu vou agradecer a galera lá do Olhar Esportivo, né? O Lúcio, o Pedro Lima, pela matéria que eles fizeram, né? Falando um pouco sobre a minha trajetória aí narrando jogos do futebol americano. E se tem uma culpada disso é a Ingrid, né? Que foi através dela que eu comecei a narrar essa parada aí, né? Ano passado fazendo só os jogos do Cuiabá, esse ano fazendo os jogos do Cuiabá Arsenal e também do Rondonópolis Hawks. E como eu falei lá na matéria, né? É uma rivalidade histórica entre as duas equipes. E eu poder narrar para as duas equipes, para as duas torcidas, e poder ter o respeito das duas, tanto da direção, tanto do Cuiabá Arsenal, quanto do Rondonópolis Hawks, da torcida do Cuiabá, dos jogadores, até eu já recebi relatos dos jogadores falando assim, quando é o Marcelo que vai narrar, a gente tem até mais ânimo para poder entrar em campo, para poder estar ali atuando. E na sexta-feira agora eu vou gravar lá com o Kaique Alves, do SBT também, para falar mais sobre as narrações aí do futebol americano. E eu só tenho a agradecer a você, Ingrid. Imagina. É outra tecla na qual eu sempre bato, que eu sou muito defensora, que sem bons comunicadores o FABR não gira. E é disso que eu tô falando. Porque a gente sabe que é um esporte onde, principalmente nessa nossa micro-realidade, que é o FABR, a gente precisa de pessoas que saibam transmitir aquilo que está acontecendo em campo. Você vai encontrar pessoas que acompanham jogadores há 10 anos e não sabe o que acontece ali, porque é um jogo difícil de se entender. Mas fica tudo mais fácil quando a gente tem à frente uma pessoa que saiba transmitir de uma forma didática e divertida também para o público, porque apesar da maioria do público que está lá, sejam familiares, amigos e tudo mais, ainda é um jogo extenso, ainda precisa ser divertido para todo mundo, e a gente precisa, como comunicadores, eu acho que a nossa função é facilitar a compreensão do que está acontecendo dentro de campo para as pessoas que estão do lado de fora, né? E você faz isso, assim, com uma maestria imensa, e isso eu estou falando que você sabe que é de coração, porque ano passado, enquanto eu estava trabalhando com o Cuiabá Arsenal, eu percebi que isso ia dar muito certo, que você tinha muito a vibe ali, conduzir muito bem o esporte, e eu fico muito feliz agora de que você veio ali na beiradinha acompanhando com o Rondonópolis Hawks também, e participou de tantos momentos incríveis para ambas as equipes, né? Acho que esse ano você conseguiu acompanhar muito mais aí desse cenário do FA Mato Grossense, e eu espero que continue assim. E quem sabe um dia você narra um Brasil Ball, né? Já pensou? Daí pra NFL é rapidão.
E mandar um recado também pro pessoal do Sinop e Coiotes, ó, se quiser também, estamos aqui, tá? A gente narra para todo mundo, né? Alô, Sinop Coiotes, por favor, vamos dar mais uma moral pra voz do futebol americano no Mato Grosso. É isso aí, essa é a Ingrid. Valeu, Ingrid, até semana que vem. Valeu, pessoal. Semana que vem a gente volta falando mais sobre a NFL e dando a notícia, né, de quem é o grande campeão do Brasil Bowl. Até mais. É isso aí, essa é a Ingrid Paim falando tudo aqui no quadro Touchdown do Conexão de Esportes aqui na Metrópole FM. Agora